Olá, amigos da TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia. Contamos com a sua participação. Acesse o nosso site TV Nova Luz ou vá diretamente ao YouTube para ver a palestra da sua preferência. Agradecemos muito a participação de todos vocês com as perguntas que nos enviam, porque são motivadoras e nos ajudam a melhorar. Os estudos dos artigos da Revista Espírita são importantes e inspiradores. Selecionamos em cada ano 6 a 8 artigos para nos deliciarmos com as pesquisas e as observações de Allan Kardec. Agora falaremos sobre um artigo de outubro do ano de 1863. Veja aí nos slides. Mês de outubro, a proibição de evocar os mortos. Alguns membros da igreja apoiam-se na proibição de Moisés para proscrever as comunicações com os espíritos. Mas se sua lei deve ser rigorosamente observada, nesse ponto, deve ser também, igualmente, sobre os outros pontos, sobre os demais. Como diz Kardec, as leis de Moisés, para certas coisas se reconheceu que a lei de Moisés já não se harmoniza com os nossos costumes e a nossa época. Não há razão para que não se dê o mesmo com a proibição das evocações. Aliás, é necessário nos reportarmos aos motivos que os levaram a fazer tal proibição. Motivo que então tinha uma razão de ser, mas que seguramente hoje não mais subsistem. Quanto à pena de morte infligida a quem desrespeitasse essa proibição, forçoso é reconhecer que nisto Moisés era muito pródigo e, na sua legislação, a severidade do castigo nem sempre era um indício da gravidade da falta. O povo hebreu era turbulento, difícil de conduzir, e não podia ser domado senão pelo terror. Vamos ver no slide 2. Graduação da penalidade. Por outro lado, Moisés não tinha grande escolha nos seus meios de repressão. Não dispunha de prisões, nem de casas de correção, e seu povo não era passível de sofrer o medo de penas puramente morais. Assim, ele não podia graduar sua penalidade como se faz nos nossos dias. Ora, por respeito à sua lei, seria preciso manter a pena de morte para todos os casos em que aplicava. Aliás, por que ressuscitam esse artigo com tanta insistência, enquanto guardam em silêncio sobre o começo do capítulo que proíbe aos sacerdotes a posse dos bens da terra e de ter parte em qualquer herança? Por que o próprio Senhor é a sua herança? Deuteronômio, capítulo 18. Nas leis mosaicas, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, repetindo, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Uma é invariável, a outra se modifica com o tempo. A ninguém pode vir à mente que possamos ser governados pelos mesmos meios que os hebreus no deserto, assim como a legislação da Idade Média não poderia aplicar-se à França do século XIX. Quem pensaria, por exemplo, em ressuscitar hoje esse artigo da lei mosaica? Se um boi fere com um chifre um homem ou uma mulher e a pessoa morrer, o boi será lapidado sem remissão. Ninguém comerá sua carne e seu dono será absolvido. Olha que lei de Moisés. Ora, que diz Deus em seus mandamentos? Não terás outro Deus senão eu. Não tomarás o nome de Deus em vão. Honra teu pai e tua mãe.
não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás os bens do teu próximo. Eis uma lei que é de todos os tempos e de todos os países, e que por isso mesmo tem caráter divino. Vamos olhar o próximo slide, a tábua da lei. Os mandamentos do Monte Sinai não trata da proibição de evocar os mortos, donde forçoso é concluir que tal proibição era simples medida disciplinar e circunstancial. Realmente, na tábua da lei não se fala nada de evocar os mortos. Disse Jesus: ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, ora, em parte alguma do Evangelho se faz menção da proibição de evocar os mortos. É um ponto muito grave para que o Cristo o tivesse omitido em suas instruções. Embora tenha tratado de questões de ordem bem mais secundária. Os espíritos evocados vêm de boa vontade quando chamados, e mesmo vêm espontaneamente, manifestam satisfação por se comunicarem com os homens e frequentemente se queixam do esquecimento em que por vezes são deixados. Vamos ver no próximos slides. Se os espíritos, a evocação dos espíritos, se os espíritos fossem perturbados em sua quietude ou ficassem descontentes com o nosso apelo, eles o diriam ou não viriam. Se eles vêm, é porque isto lhes convém, pois não sabemos de ninguém que tenha o poder de constranger os espíritos. Ou seja, a gente dizer, vem cá, espírito, eu te mando. Os que condenam as evocações dizem que as almas estão no inferno ou no paraíso. As que estão no inferno, dali não podem sair. As que estão no paraíso conservam-se em inteira beatitude e muito acima dos mortais para se ocuparem com eles. Resta a que estão no purgatório, mas estas são sofredoras e devem pensar antes de tudo em sua salvação. Portanto, sem nenhuma delas pode vir, somente o diabo vem em seu lugar, que é a lógica de alguns, não é? Os demônios tudo podem? No primeiro caso, seria muito racional supor que o demônio, autor e instigador da primeira revolta contra Deus, em perpétua rebelião, e não experimentando arrependimento nem pesar pelo que faz, fosse mais rigorosamente punido do que as pobres almas por ele arrastadas ao mal e que muitas vezes são apenas culpadas de uma falta temporária, que lhes causam amargos remorsos. É exatamente o contrário que acontece, meus irmãos. Essas almas infelizes são condenadas a sofrimentos atrozes por toda a eternidade, sem um só instante de alívio, e durante esse tempo o diabo, autor de todo o mal, goza de plena liberdade, corre o mundo recrutando vítimas. O demônio toma todas as formas, se permite todas as alegrias, faz traquinices, diverte-se, até mesmo em interromper o curso das leis de Deus, já que pode fazer milagres. Na verdade, no outro slide, isso seria lógico ou isso é lógico? Na verdade, restaria às almas culpadas invejar a sorte do diabo. E Deus o deixa agir sem nada dizer, sem lhe opor nenhum freio, sem permitir aos espíritos bons que ao menos venham contrabalançar suas ações criminosas. De boa fé, meus irmãos, isso é lógico? Pergunta Kardec. E os que professam tal doutrina podem jurar com a mão na consciência que a poriam no fogo para sustentar que é a verdade? O segundo caso também levanta uma dificuldade muito grande. Se as almas que estão na beatitude não podem deixar sua aventurosa morada para vir socorrer os mortais, o que, diga-se de passagem, seria uma felicidade muito egoísta. No slide 8,
Vamos ver os anjos e os santos. Por que invoca a igreja a assistência dos santos, que devem gozar da maior soma possível de beatitude? Porque diz ela aos fiéis que os invoquem nas doenças, nas aflições e para se preservarem dos flagelos. Porque, segundo ela, os santos, a própria Virgem, vem mostrar-se aos homens e fazer milagre. Eis porque se diz a uma criança, não vai lá, existe um lobisomem. E se diz aos homens, não chame os espíritos, são diabos. Providência inútil, meus irmãos. Porquanto, mesmo que se proíba os homens de chamar os espíritos, não se impedirá que os espíritos venham aos homens. Tirar a lâmpada debaixo do alqueire. Vamos ver no slide 9. A verdade é o amor. Não há como encobrir a verdade. Ela se impõe. O que é falso é transitório. Apenas a verdade permanece. Por isso nos disse o Mestre, busca a verdade e ela vos libertará. Veja o poema de Carlos Drummond de Andrade. Verdade. A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil da meia verdade. E a sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil. E os dois meio perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta, chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em duas metades, diferente uma da outra. Chegou-se a discutir qual é a metade mais bela. As duas eram totalmente belas, mas carecia optar. Cada um optou conforme o seu capricho, sua ilusão e a sua miopia. Salve Drummond. Salve Drummond. A verdade que podemos compreender, meus irmãos, tem o tamanho do nosso estágio evolutivo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.